Então, gente, hoje nós vamos trabalhar a aula 13 e a aula 14, né? Que falam sobre as propriedades coligativas, definições, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmometria e fator de Van 't. A aula 13, ela engloba as definições das propriedades coligativas, a tonoscopia e a ebulioscopia. Faltou até um L aí agora que eu vi, ó. Ebulioscopia, né? Essa é a aula 13. E a aula 14 engloba esses três últimos itens, que é a crioscopia, a osmometria e o fator de Van 't, certo? Então, vamos começar com a aula 13. Né? O tema da nossa aula é propriedades coligativas. Né? Talvez vocês não conheçam por esse nome, mas as propriedades coligativas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Quem é que nunca colocou uma água para ferver, para fazer aquele cafezinho, né? Quem é que nunca colocou um sal na panela para fazer um arrozinho? Eu espero que todo mundo tenha já passado por essas experiências, né? Que a gente tem que aprender a se virar. Então, quando você tem, por exemplo, uma água pura, né, e ela sofre um processo de aquecimento, né? Então ela começa a entrar num processo de ebulição, e essa ebulição ela acontece numa temperatura de 100 graus Celsius a 1 atm, que é a pressão normal dessa que a gente, né, vive aqui. Quando, por exemplo, você tem água e adiciona um soluto, por exemplo, um sal, você acrescenta o sal na água e aquece essa água, a temperatura em que ela vai entrar em ebulição não vai ser mais 100 graus Celsius, ela vai ser um pouco maior. Então, e numa mesma pressão de 1 atm. Então, essa mudança nas propriedades físicas das substâncias, né, é que fazem parte do estudo das propriedades coligativas, né? Quando você tem um solvente e você adiciona nesse solvente, que no caso é a água, né, do exemplo aí, e você adiciona nesse solvente um soluto, e observe, esse soluto não pode ser volátil, tá? Então, você adiciona um soluto, né, não volátil, né? Você acaba alterando as propriedades desse solvente. E quando você faz isso, você está criando um efeito coligativo. Então, é isso que faz parte do campo de estudo das propriedades coligativas. Como nós estamos vendo no conceito aqui, ó. Propriedades coligativas, o estudo da variação nas propriedades físicas do solvente quando adicionado um soluto não volátil, né? Então, eu espero que tenha ficado bem claro aí para vocês, né, o que faz parte, então, dos estudos das propriedades coligativas, tá, gente? E esse termo volátil é conhecido nosso, né? A gente sabe, por exemplo, que se a gente pegar um copo d'água e pegar um copo de, sei lá, de álcool, né? Quem é que vai evaporar primeiro? Hum? Se eu tiver um copo d'água e um de álcool, quem vai O evaporar primeiro? álcool, o álcool. O álcool, né? Porque o álcool ele é mais volátil do que a água, né? Então, é baseado nisso, né, que a gente vai estar explorando melhor aí sobre as propriedades coligativas. Ah, e por que esse soluto não pode ser volátil? Porque se o soluto
que eu estou adicionando lá no meu solvente for volátil, ele vai evaporar e aí ele não vai modificar as propriedades do solvente, né? Você vai adicionar, ele vai evaporar e aí não vai modificar, então, as propriedades do solvente, que é o objetivo, né? Você adiciona para verificar quais são as mudanças que vão ocorrer. Então, gente, eu coloquei aqui duas imagens, né, para a gente observar como as propriedades coligativas elas estão ligadas com o dia a dia das pessoas, né? Talvez você não se identifique muito com a foto lá de cima, né? A não ser quando você sai de férias, que você vai para a Noruega, né, para o Chile, que você vai, né, sei lá, para Nova York, e aí você passa por esses cenários aí, né, com muito gelo. Mas para a gente aqui, né, do Brasil, pobres mortais, principalmente do norte, que nem é quente, né? A gente está mais acostumado aqui, ó, com essa cena aqui de baixo, né? Que o rapaz está colocando aí, acrescentando um líquido no radiador do automóvel, né? Isso aí, gente, tem tudo a ver com as propriedades coligativas. Bom, tá vendo só? A Vitória resolveu bem na hora da explicação. Ô, bichinho. Então, aí o que acontece? Quando você tem um líquido, né, no radiador do carro lá, que você quer evitar com que aqueça muito o motor do automóvel, né? Então você acrescenta esse líquido que é para aumentar o ponto de ebulição, né? E evitar com que superaqueça, né? O motor do automóvel. E no caso da, dos lugares frios, né? Por que então a água lá do radiador ela não congela? Porque também é adicionado, né? Substâncias, né? São adicionadas substâncias para evitar, né, o congelamento dessa água. Então, isso tudo faz parte do campo de estudo das propriedades coligativas. Eita, danada. Espera aí, gente, deixa eu ver se eu calo essa cachorra rapidinho aí. Só um instantinho. Pronto, gente. Desculpa aí. Voltei. Essa Vitória, a Vitória é muito danada. Sim. Então, gente, ó, as propriedades, né, coligativas são propriedades observadas em uma solução, né, quando comparada com o seu solvente puro. Né? A gente compara o solvente puro com a solução, né? E elas dependem apenas da quantidade do soluto e independem de sua natureza. Ou seja, não importa qual é a substância que você está adicionando, se é sal, se é açúcar, tá? O que importa é a quantidade de soluto que você está adicionando. É isso que vai influenciar nas propriedades coligativas. Então, veja bem, quando você aumenta o número de partículas que você adiciona em um solvente, você aumenta esse efeito coligativo, tá? Maior vai ser a propriedade coligativa. E aí, por exemplo, aqui embaixo, né, eu coloquei para vocês, né, algumas soluções, né? Por exemplo, você tem água e adiciona açúcar, 0,5 mol por litro de açúcar, você adiciona nessa água. Aí tem um outro recipiente aí com a mesma quantidade de água, né? E você adiciona também açúcar, glicose, né? Mais 1 mol por litro, né? Então você adicionou mais partículas, né? Mais partículas no segundo do que no primeiro. Então quem é que vai ter um maior efeito nas suas propriedades coligativas? A primeira solução ou a segunda?
A segunda? A segunda, isso mesmo, Isabela, né? Por quê? Isso. Por quê? Porque tem mais partículas. Eu adicionei uma quantidade maior, tá? Então, olha só, quem tem o efeito coligativo maior é a segunda, né? E aí, tem a terceira aí. A terceira solução tem água, mas não é mais açúcar, é água e sal. Aí você pode pensar, tá dando para entender, Will? Tá Alguma sim, dúvida? professora. Beleza. Então, e nessa última solução a gente tem sal. Aí veja bem, tem 1 mol por litro de açúcar que foi adicionado lá no recipiente de água e no outro foi adicionado 1 mol por litro de sal. Quem é que vai ter um maior efeito coligativo dessas duas soluções? A última. Poxa, professora, mas por que a senhora não falou aí que não depende da natureza, né? Não importa a substância, o que importa é o número de partículas? Pois é, gente, mas só que tem sempre um detalhe, né? O que que acontece? O sal, quando a gente coloca na água, ele vai sofrer um processo de dissociação. E aí, por mais que você acrescente 1 mol por litro de sal, olha aí a reação. Você coloca 1 mol por litro de sal na água e ele vai se dissociar. Faltou até as cargas aqui, né? O N vai formar o N a mais e o Cl menos. Então, você coloca 1 mol por litro, mas no final vai aparecer o quê? 2 mols por litro, né? Então, por isso que o número de partículas na última solução é maior e por isso que o efeito coligativo é maior. Então, é assim, se for a mesma substância, né, o que vai interessar é a quantidade de partículas que você vai adicionar, a quantidade de mols, né? Agora, se forem substâncias diferentes, aí você tem que só observar se essa substância é uma molécula ou se ela é um composto iônico. Se ela for molécula, beleza. Mas se ela for um composto iônico, aí você já sabe que tem que fazer essa observação aí, né? Da quantidade de íons que vai formar. Professora, Ah, como eu consigo saber se é um composto iônico ou uma molécula? pois você vai conseguir saber dando uma relembradinha lá no conteúdo de ligações químicas, né? Quando um átomo perde um elétron, né, e o outro ganha, então eu tenho um cátion e um ânion, né? E eles se ligam através de uma ligação iônica. Então é um composto iônico. Quando os átomos fazem um compartilhamento eletrônico, aí eles formam uma molécula, a ligação é covalente, tá? Então você tem que dar uma revisadinha lá nos conteúdos de ligações para você verificar os compostos moleculares e os compostos iônicos. No caso aqui, a molécula da glicose, que é o açúcar, né? Eu já falei, é uma molécula, né? Não é um composto iônico. E o NaCl é um composto iônico. Os, os ácidos também vão entrar, né? Nos compostos iônicos também, tá? Os sais, os ácidos. Aí só tem que dar uma revisadinha nisso depois. Entendi, obrigada. Nada. Então, gente, aqui, ó, eu coloquei para vocês as propriedades coligativas que nós vamos estudar hoje, né? Então, nós temos a tonoscopia. Tonoscopia é uma propriedade coligativa e ela corresponde, olha, ao abaixamento, ou seja, a diminuição da pressão máxima de vapor. Ah, professora, o que é isso, pressão máxima de vapor? Nós já vamos ver lá na frente, tá bom? Mas observa bem. Eu tenho água, por exemplo, aqui, ó, eu tenho água, aí eu adiciono um sal na água. Aí, quais são as propriedades que podem acontecer? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmometria, são essas as propriedades.
A ebulioscopia, o nome já é bem sugestivo, né? Ebulioscopia. Então, é a elevação, o aumento, né, da temperatura de ebulição. Que é a historinha que eu contei lá no início da aula, né? Você bota o sal na água e aí aumenta o ponto de ebulição, aumenta a temperatura de ebulição. Crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento. Então, você adiciona lá um soluto, né? E esse soluto vai influenciar na temperatura, ele vai diminuir a temperatura de congelamento, né? Por isso que está aí a imagem do gelo, né? Colocando sal no gelo. Tem gente que faz isso, principalmente em lugares frios, ou então quando quer conservar alguma bebida no isopor, né? Põe o sal no gelo, a gente vai ver isso melhor depois. E a outra propriedade é a pressão osmótica, né? Que é a osmoscopia, tá? É um nome meio chato de falar, né? Osmoscopia. Também conhecido como osmometria, que é até mais fácil, né? Está ligado aí com a pressão osmótica. Então, vamos lá. A primeira propriedade que nós vamos estudar é a tonoscopia. Então, veja bem aí. A tonoscopia é o estudo do abaixamento, faltou corrigir aí, do abaixamento da pressão máxima de vapor, e eu já coloquei a sigla para vocês aí, PMV, da PMV, pressão máxima de vapor. Então, é o estudo da diminuição do abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente, né, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. É aquela história, né? Por exemplo, eu tenho um copo d'água, coloco o sal lá na água, né? E isso vai causar uma diminuição da pressão máxima de vapor. Não esquece, botei o sal na água, diminui a pressão máxima de vapor. Mas o que é isso, pressão máxima de vapor? Vamos já ver aqui. Olha só, nós temos aqui um recipiente, né, que contém água, né, e ele está fechado, embalado a vácuo, ou seja, tem só água lá dentro, né? E a pressão que foi verificada lá naquele aparelho barômetro que verifica a pressão da água foi 0 milímetros de mercúrio, uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, veja bem, você pegou um recipiente com água, fechou, né? Com vácuo, né? Fechou. E aí, a pressão deu 0 milímetros de mercúrio. Inicialmente, o que acontece? O líquido começa a evaporar, e rápido. Mas depois, com o tempo, essa evaporação, ela vai ficando constante, até que a pressão que é marcada lá no aparelhinho, ela sobe para 17,5 milímetros de mercúrio, tá? E essa pressão aí é a que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Cada substância tem a sua. A da água é essa daí, tá bom? Então, a pressão máxima de vapor é a pressão que esse vapor exerce no equilíbrio sobre o líquido, tá? Porque, preste atenção, nesse recipiente aí só tem água. A água no estado líquido começa a vaporizar, né? Então, ela vai e se transforma em vapor. E o vapor se transforma em líquido. E fica nisso, né? Um se transformando em outro, em um processo de equilíbrio, né? Então, essa pressão máxima de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre o líquido no equilíbrio. E cada substância tem a sua. A água tem a dela, o álcool tem a dele,
o éter tem a dele, o óleo tem a dele, cada substância tem a sua pressão. Se você pegar a substância, colocar no recipiente a vácuo e colocar o barômetro para medir a pressão, cada substância vai ter a sua pressão máxima de vapor, certo? E aí, nós vamos comparar aqui, ó, a água e o éter, por exemplo, né? A pressão máxima de vapor da água é 17,5 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Se você pegar a mesma quantidade de água e, no caso, colocar de éter, você vai verificar no medidor lá que a pressão do éter vai ser 442 milímetros de mercúrio numa mesma temperatura. Então, quem é que tem a pressão de vapor, pressão máxima de vapor maior? A água ou o éter? A água ou o éter? O éter. Exatamente, muito maior. E sabe o que isso significa? Que o éter é muito mais volátil do que a água. Quanto maior a volatilidade do líquido, maior é a pressão máxima de vapor dele, tá? Então, como a pressão máxima de vapor da água é menorzinha, significa que ela não é tão volátil assim como o éter. Então, existem alguns fatores que vão influenciar na pressão máxima de vapor. Um deles é justamente a natureza do líquido. Nesse caso, aí sim, a substância que você vai estar utilizando vai influenciar, né? Porque se você usar a água, a pressão máxima de vapor dela é pequena, e se você for usar o éter, a pressão máxima de vapor dele é muito maior, tá? Significa que o éter vai se volatilizar muito mais rápido do que a água, tá? A mesma coisa, por exemplo, se você pegar o álcool, o álcool é bem mais volátil do que a água também, então ele vai ter uma pressão máxima de vapor maior do que a da água também. Então, aí está dizendo, ó, líquidos mais voláteis possuem maior pressão máxima de vapor. Quanto mais volátil, maior a pressão máxima de vapor. Mais rápido vai acontecer o quê? A formação desses vapores, e esses vapores vão entrar em equilíbrio com o líquido, né? E vai gerar o quê? Uma pressão do vapor sobre o líquido nessa solução, até que eles vão entrar em equilíbrio e a pressão vai ficar constante, não vai mudar, vai ser aquela. A não ser que você mude a temperatura. Então, isso é outro fator que pode alterar a pressão máxima de vapor. E aqui eu coloquei para vocês. Olha aí o primeiro exemplo, nós temos da água. A água, olha só a temperatura. A gente tinha colocado 20 graus Celsius no outro slide. Agora está com 27 graus Celsius. Está mais quente, não é verdade? E a pressão dela subiu para 26 milímetros de mercúrio. Se você aumentar ainda mais essa temperatura para 47 graus Celsius, olha para quanto vai a pressão máxima de vapor da água. Já perdi o aqui. Vai para 79 milímetros de mercúrio. Então, a pressão subiu bastante. Ora, por que essa pressão máxima de vapor subiu? Por causa do aumento da temperatura? Por causa do aumento da temperatura, exatamente. Porque quando você aquece uma substância, as moléculas começam a ficar loucas, né? A se chocar uma contra a outra, aumenta a energia cinética, e aí os vapores são produzidos mais rapidamente, e isso aumenta muito a pressão, tá, gente? Então, a temperatura em que se encontra um líquido, ela também vai influenciar na pressão máxima de vapor. Agora, a gente já sabe que a pressão máxima de vapor é a pressão que um vapor exerce sobre um líquido, um recipiente fechado a vácuo, né?
Só tem ele lá dentro do recipiente. Cada substância tem a sua pressão máxima de vapor, né? Por isso que a natureza da substância vai influenciar na pressão máxima de vapor e a temperatura também vai influenciar na pressão máxima de vapor, né? Quando eu aumento a temperatura, eu acabo aumentando também a pressão máxima de vapor. Então, ó, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, um aumento de temperatura favorece a formação, aumentando assim a pressão máxima dos vapores. E aí, então, que a gente chega, né, para reforçar e concluir esse conceito de tonoscopia, né? Porque a gente viu lá no comecinho, ó, que a tonoscopia é o abaixamento dessa pressão, né, máxima de vapor, quando eu adiciono um soluto não volátil, né? Lá no comecinho eu falei, mas aí ninguém sabia o que era pressão máxima de vapor, ou tinha esquecido, né? Ou sabia, mas ficou calado, então eu expliquei aqui para você. E aí, então, quando você pega, né, um solvente e adiciona nele um soluto, né, você abaixa, diminui a pressão máxima de vapor. E aí vocês estão visualizando o exemplo, ó. A gente tem a água mais uma vez, a pressão dela é 17,5 milímetros de mercúrio, numa temperatura de 20 graus Celsius, né? E aí eu pego essa água e coloco um pouquinho de glicose, de açúcar, coloco glicose na água, numa mesma temperatura de 20 graus Celsius. E o que acontece com a pressão? O que acontece com a Diminui. pressão? Diminui. Diminui, né? Então, ó, eu tenho um copo com água, boto açúcar ou boto sal, e o que vai acontecer com a pressão máxima de vapor? Vai diminuir. Vai Professora, diminuir. se adicionasse o etanol na água, ia diminuir ou aumentar a. Olha, Como é o nome? ó, boa pergunta, gostei. Presta atenção. Olha, vamos ler aqui o texto. Ó. Tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente, que no caso a gente mostrou a água, provocada pela adição de um soluto não volátil, tá? Então, no caso da tonoscopia, o etanol não pode ser adicionado porque ele é volátil, né? Ele vai evaporar e vai acabar que não vai mudar as propriedades do nosso solvente, que é a água, entendeu? Agora, se você botar o Entendi. açúcar, se você botar o sal, não, porque ele é um soluto não volátil. Deu para entender? Mas Entendi, para entendi. beleza, mas para outras propriedades, talvez não. Para outras propriedades que estão relacionadas não com pressão máxima de vapor e nem com aquecimento, mas com congelamento, aí, beleza, pode adicionar o etanol, porque você vai congelar, e quando você vai congelar, você vai cristalizar, e aí já não vai ter problema de adicionar uma substância volátil. Mas nesse caso, não. Nesse caso, realmente tem que ser um soluto não volátil. E aí, já temos uma questãozinha para você analisar em relação à tonoscopia. Dá uma lidinha aí e diz para mim qual é a resposta que você marcaria.
A, E? Letra E, ó, presta bem atenção, que é para marcar as falsas, tá? Ah, sim, perdão. Fiz errado, então, calma. Letra C? Já escutei esse. Que mais? Letra C também, eu acho. Alguém mais? Só a letra D? Vamos ler então a questão. Ó, tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor. Olha lá, o líquido está em equilíbrio com seu vapor. Leia as afirmações a seguir. 1. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. Então, eu tenho um líquido, né? E esse líquido está evaporando, ou seja, ele está passando do estado líquido para o estado de vapor, e o vapor está condensando, eles estão em equilíbrio, né? E isso é verdadeiro ou é errado? Ele diz que acontece numa mesma velocidade no equilíbrio. Você acha que isso está certo ou que isso está errado? Eu acho que tá errado. Também. Mas está. Não apareceu. Verdadeiro, viu? Porque, gente, olha, o nome já diz, equilíbrio. Quando duas substâncias elas estão em equilíbrio, né, significa que a velocidade de transformação de um no outro ela é constante, ela é a mesma, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tem a água se transformando em líquido, a água se transformando em vapor, tem o vapor se transformando em água líquida, tá? Isso acontece no equilíbrio. Fica assim, entendeu? É igual o próprio ciclo da água, né? Aqui na Terra. A água fica só se transformando de um estado para o outro. Então, a evaporação e a condensação, elas ocorrem com a mesma velocidade. Isso no equilíbrio, tá? Então, isso está correto. O 2, não há transferência de moléculas entre líquido e vapor. Não há transferência? Ah, eu acho que essa tá errada. Exatamente, essa está errada, porque fica um transferindo molécula para o outro, né? 3, a pressão de vapor do sistema se mantém constante. Lembra lá que eu mostrei o aparelhinho medindo a pressão Não. de vapor? Hum? Calma. Verdadeiro, tá? A pressão, ó, lembra que a pressão ela vai, até que ela fica constante, tanto é que a da água deu 17,5 milímetros de mercúrio, né? Aí cada substância tem a sua pressão, ela vai até que ela fica constante. Logo no começo, a evaporação ela começa assim, mais rápida, mas depois ela vai, diminui um pouco a velocidade e a pressão fica constante, tá? E a última é falsa, viu? A concentração do vapor depende do tempo? Nada a ver, né? Nada a ver. A concentração do vapor depende das substâncias que você adicionou lá, tá? Então, com isso, as afirmativas falsas são a 2 e a 4. Não é um assunto muito fácil, viu, gente? Então, não desanime, é porque realmente tem que ficar
atento aos detalhes, pensar bem nos detalhes, aos poucos, treinando, você vai assimilar melhor. Vamos ver a próxima questão. Tenta aí responder essa. Vou dar Professora, uma dica. Ah, essa ordem é do maior para o menor, é? Da maior pressão para a menor pressão? ó, é na ordem crescente. Então, a ordem crescente é do menor para o maior, tá? O que tem a menor pressão e o que tem a maior pressão. Não esquece que eu falei para vocês que essa pressão máxima de vapor, ela está relacionada com a volatilidade. Quanto mais volátil uma substância é, maior a pressão dela é. E quanto menos volátil ela é, menor a pressão máxima de vapor dela é. Tá? Uma bela dica que eu dei para vocês. Tô em dúvida entre a letra B e E. Também. A B e qual? Letra B e E. Mas se vocês fossem chutar, qual que vocês iriam? Eu iria na E se fosse pra chutar. Só Uma porque eu não pergunta. conheço o éter. Uma pergunta. A questão. Eu esqueci como que fala, mas é tipo. Não é facilidade. Alguma coisa da. Tipo. É Entra em mais... ebulição primeiro. Tem. Tipo, a facilidade para entrar em ebulição. Tem a ver com essa questão de volatilidade? Sim, sim, tem. Porque uma substância volátil é aquela que consegue mais facilmente se virar a vapor, né? Se transformar em vapor. Aí todos esses aí são líquidos, né? Quem vai virar vapor primeiro? Quem vai vaporizar primeiro? Se eu tiver aqui um copo com água, um copo com etanol, que é o álcool, e um copo com éter. Quem vai evaporar primeiro? Aquele que evapora primeiro é o mais volátil e tem a maior pressão, tá? Ok. E aquele que demora mais para evaporar é o menos volátil e tem uma menor pressão. O que Pressão. seria o éter, professora? O éter é um composto orgânico. Acho que não sei se vocês já tiveram essa aula, se não tiveram, vocês ainda vão ter, né? É um composto orgânico. Ele é um pouco assim, parecido com o álcool, né? Só que a estrutura molecular dele é diferente. Mas ele tem umas propriedades semelhantes à do álcool. Eu acho que é a letra E. Acredito. Acho que é a letra B. Eita! A resposta certa. Ó, a água, ela é menos volátil do que o etanol e o etanol é menos volátil do que o éter. Então a resposta certa é a letra B, tá? Mas eu entendo, viu, Will, a sua dúvida, porque você não conhecia o éter, mas agora você já sabe, né? Que o éter, ele é mais volátil ainda do que o próprio álcool, tá bom? Ou seja, numa próxima você já não vai mais ficar com essa dúvida, né? Você já vai saber que o éter é mais volátil, né, do que o álcool. Terceira,
Bem simplesinha essa daí. Ó, nós temos aqui 3 frascos a seguir, né? Com água pura, tá? No frasco A tem água pura, no B também e no C também, né? E ele ainda diz que a temperatura é 25 graus Celsius. A temperatura é a mesma, tá? Então, vários estudantes, ao medir a pressão de vapor a 25 graus Celsius, fizeram 4 anotações. Aí, quantas dessas anotações estão corretas? Esse PA, PB é a pressão que os alunos anotaram, tá? Lembrando, não sei se eu falei, mas a pressão, ela não, para a pressão, não importa a quantidade. O que importa é o tipo da substância, tá? É a natureza da substância. Então é a letra A, eu acredito. Uma. Porque já que não importa a quantidade, todas são a mesma substância. Mas você tem que observar o que que os alunos anotaram aí, ó. Eu acho que Aliás, é a duas. letra São B. duas. São E duas, por conta Samuel. da primeira e da última anotação. Exatamente, exatamente. É isso mesmo, ó. São duas, tá? Porque, olha, se tá falando que é tudo água, tá tudo na mesma temperatura, então a pressão vai ser igual para todos eles, né? Então, quem anotou que a pressão do A é diferente do C, errou. Quem anotou que a pressão do C é diferente do B, errou. É a mesma substância, a pressão é a mesma, tá? Em todos os recipientes. Só essa para a gente dar continuidade no conteúdo. Eu vou logo adiantar a leitura aqui. Comparando duas panelas simultaneamente sobre 2 queimadores iguais de um mesmo fogão, sobre as 2 bocas do fogão, né? Observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. A pressão dos gases na panela de pressão fechada é maior do que na panela aberta, tá? Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes? Podemos afirmar, imagina que tem uma maniçoba aí, né? Uma maniçoba numa panela aberta e na outra na panela de pressão fechada, né? Então, imagina que a mesma quantidade, mesmos ingredientes. Podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será. Acredito que letra A E. letra E também. Uma pergunta básica. Quando a gente põe uma comida para cozinhar na panela de pressão, cozinha mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Então, o tempo de cozimento na panela de pressão vai ser maior ou vai ser menor? Maior. Tu quer A fazer. menor. Ó, tu quer fazer. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver aqui. Tu quer fazer um feijão. Aí tu põe na panela de pressão e tu põe o outro numa panela normal. Qual é que vai ficar pronto mais rápido? Ah, Qual é que vai cozinhar mais rápido? da panela Nadir? aberta. Vocês não são cozinheiros, né? Vocês. Letra Ué, como B. assim? É da panela fechada? A panela de pressão, ela cozinha muito mais rápido do que a panela normal, viu, Mas, gente? professora, eu tinha falado a letra E, professora. Que ia ser mais Mas rápido. a E diz que o tempo, mas presta atenção no que está escrito aqui, ó. O tempo de cozimento na panela de
na panela fechada. A panela fechada que está falando é a de pressão, entendeu? Ó, ele diz aqui, a água fervente na panela de pressão fechada. Tá? Então, essa panela de pressão fechada, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada, ele vai ser maior ou ele vai ser menor? Hein? Com a panela fechada, o tempo vai ser menor. Vai ser menor. Olha, essa aí, a Isabela, a Isabelle. Ah, agora eu entendi o que foi que eu falei. Isabelle. A Isa. É porque A Isa eu sabe, ela fui, entende da cozinha. eu Né? fui Vai ser menor. no, Agora eu quero ver a justificativa. da pressão ser maior. Eu coloquei por conta da pressão ser maior, que eu achei que seria maior nesse início. Não seria o tempo, seria. Entendi. Entendi, Will. É porque, no caso, ele fala sobre o tempo, né? O tempo de cozimento na panela de pressão vai ser menor. Agora, por quê? O tempo de cozimento vai ser menor por causa que quanto maior a pressão, menor a temperatura necessária para se ter a ebulição. Vai aumentar a pressão e o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Está no caminho certo. Vai aumentar a pressão. Quando eu aumento a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Diminuirá. Ela aumenta, tá? Ela aumenta. Quando eu aumento a pressão, a temperatura de ebulição ela vai ser maior. E por isso que o cozimento vai ser mais rápido, tá? Por isso que a resposta certa é a letra Confundi B. então. Devo ter Tá? confundido então. Isso, confundir. Mas é assim, vocês vão aos poucos, vocês vão assimilando e vão entendendo melhor essas situações, tá bom? Mas vocês estão indo bem no caminho certo, né? Se aumenta ali a pressão, a temperatura de ebulição vai ser maior, vai esquentar mais rápido, vai se transformar mais rápido, né? Por isso que a comida pronta mais rápido, por isso que acontece explosão, né? Quando se coloca pouco líquido lá dentro, porque a temperatura sobe muito rápido. Não é recomendado, viu, gente, você ligar a panela de pressão. Para você usar a panela de pressão, pelo menos tem que ter 250 ml de água lá dentro, porque senão ela corre o risco de explodir. Porque é muito rápido que a temperatura aumenta lá dentro, tá? Então, tomem muito cuidado. Um tempo desse, apareceu uma reportagem de uma mulher que ela faleceu no restaurante, não foi? Porque explodiu a panela de pressão e ela atingiu essa moça e ela faleceu, tá? Então, muito cuidado com a panela de pressão. Então, dando prosseguimento nas propriedades coligativas, né? Que é quando você adiciona um soluto lá no solvente e verifica as mudanças que ocorrem nele, né? A gente já viu que a tonoscopia ela faz com que diminua a pressão máxima de vapor, né? Quando você adiciona um sal, ele diminui a pressão máxima de vapor. Até porque, gente, o sal ele atrapalha lá na hora das substâncias virarem vapor, né? É por isso que a tonoscopia, você bota o sal e ele diminui a pressão máxima de vapor. Agora a gente vai ver uma outra propriedade coligativa, que é a ebulioscopia. E a ebulioscopia, ela é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um solvente, provocada pela adição de um soluto não volátil, tá? Então, por isso que eu marquei de vermelho, tá? Ebulioscopia. Aumenta o ponto de ebulição, aumenta a temperatura de ebulição, tá? Quando você adiciona um sal, um açúcar no líquido, vai aumentar a temperatura de ebulição. Aí, mais uma vez, para quem entende de cozinha, né?
Se você colocar uma água para ferver sem nada dentro, e se você colocar uma água para ferver, quer ver? Você experimenta, quando for fazer um arroz lá para ajudar a tua mãe, né? Vai fazer um arroz, tu põe a água para ferver sem nada dentro. Aí tu marca lá o tempo. E depois tu põe a água para ferver com sal dentro, né? Tu vai verificar que com sal vai demorar mais. Por quê? Porque o sal, ele vai influenciar na temperatura de ebulição, né? Ele vai aumentar essa temperatura de ebulição, então vai demorar mais para a água ferver, por causa do sal que está lá atrapalhando, né? Fisicamente é isso que acontece, né? Porque as bolhas de água, elas querem se libertar, né? A água quer, o vapor da água, ele quer sair lá, só que aí tem um monte de partícula de sal lá atrapalhando, né? Então, por isso que aumenta aí a temperatura de ebulição. E aqui, ó, para a gente visualizar, a gente está aquecendo aqui um líquido, né? E quando esse líquido está sendo aquecido, as moléculas começam a ficar loucas, né? Começam a se colidir violentamente. Aí elas começam a se debater e tal, brigar, para elas poderem se libertar, né? E aí, com isso, se formam porções de vapores no interior. Vocês estão vendo essas bolinhas, essas bolhas aqui, ó? Formam essas bolhas aqui, né, na água. Você só observar quando põe água para ferver, até para fazer um cafezinho, né? Aí essas bolhas começam, né, a se formar e lentamente elas vão se desprendendo, elas vão para a superfície, né? A água começa a entrar num processo de ebulição, então essas bolhas, elas querem se desprender, né? E para isso acontecer aí, que é o lance, né, importante da parada, para essas bolhas saírem da água líquida, né, para esses vapores saírem, é necessário que essa pressão de dentro da bolha seja igual à pressão externa. Imagina, veja bem, a gente está aqui, tem um monte de pressão na nossa cabeça, que é a pressão atmosférica, né? A pressão exercida pelos gases que estão acima de nós, né? Uma camada de gases acima de nós. E assim como tem também uma camada de gases em cima lá daquela tua vasilha com água, lá no fogão, tem, né? Tem uma camada de ar em cima da vasilha de água. E aí essa pressão externa, ela está atrapalhando a bolha de sair. Só que chega uma hora que a bolha vai ganhando energia, até que ela consegue fazer com que a pressão dela seja igual à pressão de fora, ou maior. E por isso ela se desprende. Como você está vendo aí na imagem, as bolinhas vão e elas conseguem se desprender. E aí acontece a ebulição, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? A gente consegue visualizar, então, a ebulição, né? E aí, gente, que a ebulição de um líquido, ela depende dessa pressão externa. Isso é, quanto menor for a pressão externa, menor será a temperatura de ebulição, tá? Quanto maior for a pressão externa, maior vai ser a temperatura de ebulição. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei essa imagem até para você analisar junto comigo. Ó, isso aí é um recipiente, né, que tem água e está mostrando com a setinha vermelha que esses gases que estão aqui, né, presentes, eles estão pressionando, exercendo uma pressão sobre esse líquido que está no recipiente. E, em contrapartida, o líquido também está empurrando para cima, exercendo uma pressão. E aí as bolhas, elas vão se libertar quando a pressão delas, né, dessas bolhas, se igualar com a pressão externa. E aí, eu coloquei essa imagem aqui do lado, é uma montanha, viu? Não sei se não parece, mas é uma montanha. E aqui do lado da montanha é onde a gente está. A gente está aqui no Pará, e o Pará, ele vive no nível do mar. Aqui a gente não tem quase montanha, né?
Então, a gente vive no nível do mar, a gente não vive nas montanhas. Então, olha só, quem é que sofre uma pressão maior nas cabeças? A gente que está aqui no nível do mar ou quem está lá em cima da montanha? Onde é que a pressão é maior? A pressão. Onde é que tem mais ar? Quem é que tem mais ar? Imagina você E aqui quem no tá no topo nível da do mar, montanha, quem está no nível do mar. Exatamente. A camada de ar sobre nós ela é muito grande, né? Então, se a pressão é muito grande, o ponto de ebulição também é maior, viu? E lá em cima da montanha, do morro, né? A pressão é menor e o ponto de ebulição é menor. Ou seja, onde é que a água vai ferver mais rápido? No nível do mar ou lá em cima da montanha? No nível lá em do mar. cima. Oh, Lá em cima? Lá em calma. cima. Lá em cima ela Mas lá em vai. cima o ponto de ebulição não fica menor? É menor. Ou seja, preste atenção. O ponto de ebulição da água é 100 graus que vive aqui no nível do mar, tá bom? Para a água começar a ferver, tem que chegar numa temperatura de 100 graus Celsius. Por quê? Porque a gente vive no nível do mar. Mas quem vive aqui em cima da montanha, ela ferve mais rápido. Se eu não me engano, quando chega no 98, ela já está fervendo, tá? Porque a pressão é É menor porque e o ponto de ebulição é menor. na última questão a resposta não era B, porque com o aumento da pressão, quando a tampa estava fechada, o ponto de ebulição aumentava? Vamos voltar lá para a gente ver. Pois é, olha, deixa eu explicar essa parte, professora, rapidinho. Ela Hum. perguntou se com o aumento da Mas pressão aumenta o ponto de ebulição. E é como porque no nível do mar a pressão é bem maior do que lá em cima, então quer dizer que aqui embaixo o ponto de ebulição também vai ser maior do que o de lá de cima. isso, porque aqui a gente está relacionando com a temperatura, tá bom? E lá a gente não está relacionando com a temperatura, a gente está relacionando com a pressão, Entendi. tá? Aqui é porque tem a ver com a temperatura. Aqui a gente não está relacionando com a temperatura, somente a pressão, tá? Então deu para entender? Olha só, quanto maior a pressão externa, maior vai ser o ponto de ebulição, tá? E eu até coloquei aqui, ó, né? Nós temos aqui uma solução, a gente acrescentou um soluto, né? E aí que quando eu tenho água pura, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se eu acrescento alguma coisa lá, um soluto no nosso solvente, que é a água, o ponto de ebulição vai ser menor, tá bom? Mas não vai confundir, porque ponto de ebulição é uma coisa e pressão externa é outra, viu? Certo. Tá? Olha, só para reforçar, você está vendo essa água com essas bolinhas amarelas? Essas bolinhas amarelas representam o soluto, tá? Então, quando a água quer ferver, que ela quer se transformar em vapor, o soluto fica atrapalhando ela, né? Fica atrapalhando a bolha de passar. E por isso que o ponto de ebulição acaba ficando maior quando você adiciona um soluto na água, tá? Tá dando para entender, gente? Tá sim. Aí, algumas informações para a gente também, para reforçar um pouquinho, ó. A pressão máxima de vapor, ela é diretamente proporcional à volatilidade. Só para a gente relembrar lá que eu falei para vocês, né? Que quanto mais volátil é um líquido, maior é a pressão máxima de vapor, lembra? Quem é que tem a pressão? Quem é que é mais volátil? A água ou o álcool? O O álcool. álcool.
Então, quem é que tem a pressão máxima de vapor maior, a água ou o álcool? A água. Não, eles são diretamente proporcionais. Então, quem é mais volátil tem uma pressão máxima de vapor também maior, tá? Então, quem é mais volátil? O Não álcool, entendi né? essa parte, professora. Não entendi. Presta atenção. Quem é mais volátil, a água ou o álcool? Quem é que É evapora o mais álcool. rápido? O álcool, o O O álcool. álcool. álcool, né? Ele evapora mais rápido. E por ele ser mais volátil, significa que a pressão máxima de vapor dele é maior, tá? Mas lembra que a pressão máxima de vapor é quando ele está embalado no vácuo lá, longe dessa pressão externa. É só ele com ele mesmo, lá dentro do frasco, tá? Ah, tá. Então, o da água, o que seria maior da água em relação ao álcool seria o ponto de ebulição, né? Exatamente, Ok, entendi. exatamente. Aí a água já tem um ponto de ebulição maior e o álcool tem um ponto de ebulição menor, tá bom? Então, esses detalhes que vocês têm que estar observando aí, tá bom? Porque quanto maior for a volatilidade de uma substância, aliás, quanto menor for a volatilidade dela, maior vai ser o ponto de ebulição, tá bom? São inversamente proporcionais. Vamos prosseguir para a gente poder, né, encerrar essa primeira etapa, porque depois ainda tem, mas a segunda a gente precisa dar um intervalinho. Mas vamos só ver aqui esse diagrama, porque ele é interessante da gente ver. O diagrama de fases, ele é um gráfico, tá? Que mostra para a gente as mudanças de estados físicos, tá? Ele mostra a passagem do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, certo, gente? Então, ó, você pode observar que na primeira parte do nosso diagrama a gente tem as substâncias no estado sólido. Na segunda parte a gente tem substâncias no estado líquido e no gráfico a terceira parte no estado gasoso, tá? E aí o que você pode observar é que nessa reta aqui que divide, né? Aliás, é uma curva, né? Essa curva que divide o sólido do líquido, nesses pontos da curva convivem ao mesmo tempo substância sólida e líquida, tá? Se eu marcar um ponto aqui, eu tenho ao mesmo tempo substância no estado sólido quanto no estado líquido. Se eu marcar um ponto nessa outra curva, eu vou ter ao mesmo tempo líquido e gasoso. Se eu marcar um ponto nessa curva aqui, eu vou ter sólido e gasoso. E nesse ponto aqui, que é o ponto triplo, né? Nós temos as três substâncias se transformando ao mesmo tempo lá, né? Entre si. Eu vou ter os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, os três lá, se interconvertendo um no outro. O sólido virando líquido, líquido, gasoso e assim por diante, tá bom? Então, você tem que observar, quando vier uma questão para você que mostrar, né, um diagrama de fases, é para você analisar que sempre primeiro vem o sólido, viu? Depois o líquido e, por último, o gasoso. Se marcar algum ponto aqui, ó, no início, aí é só você rebater para cima, ó. Rebate para cima tem sólido, rebate para baixo é a parte do gasoso. Aí, quando você olha essa outra curva aqui, ó, rebate para a parte anterior tem sólido e depois tem líquido. E quando você olha a terceira curva, na parte anterior tem líquido e na parte posterior tem gasoso. Então, tem que analisar bem esse diagrama para poder também observar essas transformações, né, das substâncias. E aí, só para concluir, né, a ebulioscopia, né, então, quando você acrescenta um soluto, que nesse caso aqui é a glicose, você acrescenta esse soluto não volátil na água, que no caso é o nosso solvente,
a temperatura de ebulição aumenta, né? É isso que está mostrando aí na imagem, tá? Então, quando você adiciona um soluto não volátil no solvente, a temperatura, o ponto de ebulição vai ficar maior. Vamos para as questões, para a gente poder finalizar aqui, dar uma encerrada, né? Uma encerrada não, intervalo, né? Intervalo, para a gente poder prosseguir. Mas vamos logo lendo para não perder muito tempo, né? Que o tempo está voando aqui. Devido à sua altitude, a pressão atmosfera no topo do Pico da Bandeira, não sei nem onde é esse aí, gente, eu não sei geografia, é menor do que 1 atm. A pressão é menor, a nossa pressão aqui no nível do mar é 1 atm. E lá no Pico da Bandeira é menor, a pressão é menor, lá na montanha, lá é menor do que aqui. Entretanto, ao nível do mar pode ser considerado igual a 1 atm, que é a nossa aqui, né? Em um recipiente aberto, veja aí qual que você marca. Botei água para ferver. A temperatura de ebulição da água aqui no nível do mar é 100 graus Celsius. É 100 graus Celsius. E lá em cima da montanha? Letra C também. Falaram letra C lá nos comentários. Eu não consigo ver os comentários. Como eu estou passando aqui os slides, eu não consigo ver. Poxa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui do celular. Mensagens. Letra C, muito bem. Então, resposta certa, letra C. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no Pico da Bandeira. Aprenderam então, né? Porque lá, como a pressão é menor, a temperatura de ebulição lá vai ser menor, a água vai ferver mais rápido. Segunda, o diagrama de fases da água. Olha aí o diagrama de fases da água. Lembra? Nessa primeira parte aqui, é a substância no estado sólido, depois no estado líquido e aqui, por último, no estado gasoso. Aí ele quer saber as temperaturas TA, bem aqui, ó, TA e TB são respectivamente o quê? É só você olhar, está se transformando em que para quê? Em que para quê? De onde para onde? É só rebater aqui para cima, porque você tem que olhar nessas curvas, tá? Então, você pega o TA e rebate aqui para essa curva. Se transformou de que estado para que estado? Que estado físico, né? Eu E acho que aqui, é a letra A. de que estado físico para que estado físico? Aqui, ó. No TA, vou dar logo a dica. Passou do sólido para o líquido. E aqui no TB, passou do líquido para o Will já tem resposta. Deixa eu ver aqui se tem no comentário mais alguém. Não, ninguém mais. Letrado, Will. É isso mesmo, viu? O TA é o ponto de fusão, que é quando passa do sólido para o líquido, e o TB é o ponto de ebulição, quando passa do líquido para o gasoso. Terceira, esse daí você vai analisar alternativa por alternativa. A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre fases. As linhas nele presentes representam a coexistência das fases sólido, líquido, líquido, vapor e sólido, vapor. Está mostrando aqui, né? É aquela mesma história. O ponto 1 é o quê? Aqui no 1. Que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso?
Sólido. O 2 é Líquido. o 1 é sólido, o 2 é líquido e o 3 é gasoso. Gasoso. Exatamente. Aí, ó, tá dizendo assim, a fase sólida é a fase mais estável na região 1. O que que nós temos na região 1? Sólido, né? Então, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Tá certinho. Segunda afirmação. A fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase vapor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O 3 é o vapor. Próxima afirmação. No ponto B do diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Aqui no B, olha lá para Falso. cima. Falso. Está passando do sólido para o vapor? Está passando do sólido para o vapor? Realmente é falso, viu? Tá? É falsa essa. 3. No ponto A, estão em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor. Aqui no A, você acha que tem sólido, líquido e vapor? Aqui? Não, é falso. Não. Não, ele viajou, né? E o 4. Na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a líquida. Sim. Sim. Sim, muito bem, isso mesmo. Então, essas primeiras aqui que estão circuladinhas, viu, são as verdadeiras, e essas que estão aqui depois são as falsas, viu? Mais uma de diagrama. Relativamente ao diagrama de fases da água pura, é incorreto afirmar que no ponto, olha, é errada. Letra A. Tem-se o equilíbrio entre água sólida e água líquida. Ele está dizendo que no ponto A, bora olhar o ponto A. Tem sólido e líquido no ponto A? Está passando do sólido para o líquido? A gente tem que sempre que lembrar, quando a gente pegar o diagrama, primeiro é sólido, depois Sim. é líquido e por último gasoso. E isso está certo, a letra A está certa. Mas ele quer que marque a errada. Continua aí para ver se tu descobre qual é a errada e me fala a resposta. Um simulador do estado da Professora, matéria estão de... falando nos comentários. Estão falando nos Pois comentários. é, deixa eu ver aqui. Mandei no grupo um simulador de estado da matéria. Dá para ver legal o que acontece em relação à temperatura e pressão. Legal, Kaique. Eu até vou pedir para você me adicionar no grupo que eu não tô, né? Aí eu nem estou acompanhando. E depois você me adiciona lá no grupo, até mesmo porque se a galera quiser tirar alguma dúvida comigo, viu, gente? Eu vou entrar no grupo aí fica mais fácil para a gente se comunicar. Uma pergunta, rapidinho, que eu tive que sair rapidinho ali pra ir no banheiro. E aí, na parte onde tá a linha, significa que tá em equilíbrio? Ai, perdão que o celular caiu aqui, eu não ouvi. Como é? É porque eu perdi essa parte da explicação do gráfico. Eu queria saber se quando tá na linha significa que tá em equilíbrio entre alguma parte. Exatamente. Quando o ponto ele está em cima da curva, significa que está em equilíbrio, ou seja, que coexistem, né,
duas ou mais substâncias, aí vai depender de qual é o ponto que ele está mostrando. O único ponto que coexistem as três é o ponto triplo, que é onde tem esse T aqui, ó, onde se encontram as três curvas, essa e essa. É o único ponto em que coexistem as três. Os outros pontos, eles só coexistem duas. Aí você tem que olhar para o que está para o lado esquerdo e o que está para o lado direito. Aí você vê quais são as substâncias que coexistem. Então a certa seria a letra D? Exatamente, no caso que eles pedem para marcar a certa que é a errada, né? Ah, meu Deus. Porque a D é a incorreta, né? É a incorreta, né? No caso, ele diz Eu que no estava olhando as corretas. Por isso que eu a perguntei D, se a D estaria certa, no caso está. entendi. Então, na D, ó, a letra E diz que o D, agora que eu me confundi, né? Mas, enfim, na letra E diz que no D, agora eu fiz uma confusão também, não foi? Mas a letra D tá certa a afirmação. Todas essas outras, a B, a C, a D, estão corretas as afirmações. A única afirmação que está errada é a letra E, porque na letra E ele diz que lá no ponto D coexistem vapor e líquido. E, na verdade, tem o quê? O que tem, na verdade, no D? No D seria o sólido? Sólido e vapor. Vapor. Que é o gasoso, né? Sólido e vapor. Exatamente. Por isso que a D está errada. Sim. Vamos prosseguir. Essa aqui é bem simplesinha. Ó. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases da água pura. A linha que representa o fenômeno de granizo é o granizo. O que é o granizo, gente? É basicamente Gelo. chuva de gelo, né? Tipo assim, aqui em Belém não tem chuva de granizo, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar que alguns interiores do Pará já teve, né? Chuva de granizo, né? O que acontece lá no fenômeno do granizo, né? A, a água que tá lá no estado líquido, dentro das nuvens, né? Ela acaba se solidificando devido à diminuição brusca da temperatura, né? Fica tão friozinho, friozinho, e a água acaba passando do estado líquido para o estado sólido, né? E aí é só você marcar para mim aí a linha que mostra a formação aí do granizo. Qual Letra seria? E? A Isabelle disse que é letra I. Quem mais? Letra E também. Não, eu acho que é a letra B. Letra B. Um mostrou o contrário. E o Samuel? Qual é, Samuel? Cadê o Samuel? Samuel é o nome do meu pai. Então, a resposta certa é a letra E. Viu? Passa do líquido para o sólido, que quando se forma o granizo, é do estado líquido para o estado sólido, viu? Formação do granizo. Tá? O Will tinha marcado a certa e voltou atrás e marcou errada. Só mais duas para a gente dar um intervalo rapidinho. Só vamos fazer mais essas duas para poder fechar essa parte e o que vem depois já vai ser mais rápido. Ó, foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Presta atenção que é o cozimento da batata, tá? O cozimento, ela vai ficar cozida mais rápido se botar o sal. Não tem a ver somente com a água, porque ele está falando aqui da batata, né? Para cozinhar a batata, tá? Então, considere as seguintes
possíveis explicações para o fato. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Tá certo ou tá errado isso, gente? Tá certo. Exatamente, né? Eu boto sal, aumenta a temperatura de ebulição da água. E por isso ela cozinha mais rápido, tá? Aumenta a temperatura de ebulição. A adição de sal provoca o aumento da pressão de vapor. Aí essa tá errada, viu? Porque lembra que eu falei? A pressão de vapor é quando os gases eles querem entrar em equilíbrio com o líquido, né? E aí, quando você põe um sal, ele fica atrapalhando o vapor de se formar, tá bom? Então, por isso que a adição do sal, ela não aumenta a pressão de vapor, tá? 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. A gente acabou de ver que ele aumenta a temperatura, como é que ele não altera, né? Então, a resposta certa é a letra A, apenas a primeira, tá? E a sétima, para a gente dar um intervalo bem curtinho aí, rapidinho, só para tomar um copo d'água, né? Olha só essa daí, ó. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Tem gente que esquenta o café, só que esquenta ele em banho-maria, né? Aproveita assim, o café do outro dia, aí esquenta ele em banho-maria. Quando o café é aquecido em banho-maria, observa-se que eu nunca esquentei o café em banho-maria. Mas uma vez eu fui na casa de uma amiga minha e eu vi ela esquentando ele em banho-maria. Sabe como é banho-maria, né? Igual quando faz pudim, põe aquela vasilha com água e põe dentro dela uma outra vasilha. Seria a letra C? Ou a letra... não sei, talvez a D. O Igor, qual a tua? Não, Eu tô a lendo D não, ainda. a D não. Elô, cadê a Elô? Acho que é a letra B. B. A. O café e a água do banho-maria fervem. Letra C. Só o banho-maria. Resposta certa. Olha lá. A imagem já denuncia. Quando a gente esquenta aí, ó. Quem é que tá fervendo? A água. Só água. O banho-maria. Sabe por quê? Porque o ponto de ebulição da água é menor do que o ponto de ebulição do café. Aí por isso que só o banho-maria que vai ferver, viu? Depois vocês podem fazer essa experiência na casa de vocês, tá bom?